Oi, gente! E aí, meus feras SESI 2022? Estão preparados? Vamos preparar, né? O Prepara SESI. Gente, meu nome é Edileuza, eu sou professora de Biologia e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os ciclos biogeoquímicos, tá? Esse assunto também é um assunto de ecologia, né? Como vocês sabem, a ecologia é o carro-chefe aí das provas de ciências de natureza da área de biologia, principalmente, mas os ciclos biogeoquímicos, minha gente, como o nome está falando, eles abrangem aí, né, as estruturas biológicas, porque eles vão falar aí do processo, né, de interação dos seres vivos com o ambiente em si, né, e aí por isso que biogeoquímico, porque vai aí atingir a questão, né, geológica, tá, geográfica e os elementos químicos, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, minha gente, e vou falar de um dos ciclos. Por quê? Porque esse assunto, ele é bastante vasto. Cada ciclo, né, tem aí as suas particularidades, certo? E é importante que vocês revisem sempre, porque os ciclos, eles têm, né, uma sequência de coisas que acontecem, certo? E é importante a gente estar sempre dando uma olhadinha, não é porque, eu estudei uma vez e já sei de tudo, é importante você sempre olhar, porque sempre tem um detalhe que vale a pena lembrar, que vai fazer toda a diferença, tá? Então, o que seria um ciclo, né? Um ciclo é justamente isso, é um processo onde a matéria, né, ela volta a ser como ela era, ou ela se transforma, e isso me faz lembrar do meu amigo Lavoisier, que dizia justamente isso, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o ciclo biogeoquímico, ele é realmente baseado, né, nessa transformação da matéria, certo? E aí, minha gente, nessa transformação, a gente vai ter justamente a reciclagem dos elementos químicos na natureza, certo? Então, por isso, a importância tão grande de a gente conhecer os ciclos biogeoquímicos, certo? Então, a gente tem vários ciclos, tá? A gente tem o ciclo da água, né, que a gente estuda tanto ele desde o 6º ano, tá? É um ciclo bastante importante. Aí temos o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do enxofre, o ciclo do carbono, tá? E aí, minha gente, cada um com a sua particularidade, certo? Então, antes da gente entrar em um ciclo, que eu não vou dizer agora qual é, a gente vai ver aqui quais são os fatores necessários para que aconteça um ciclo biogeoquímico, né? Primeiro, o reservatório do elemento químico, se é na atmosfera, se é na hidrosfera, se é na crosta terrestre, certo? Por exemplo, o ciclo do oxigênio acontece na atmosfera, né? O ciclo do nitrogênio acontece a nível de crosta terrestre, certo? Então, dependendo do elemento químico, qual é o reservatório desse elemento químico, se existe seres vivos, né? A existência de seres vivos naquele ciclo, tá? E também, minha gente, a movimentação do elemento químico pelo ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema. Então, os ciclos biogeoquímicos, eles têm tudo a ver com os biomas, com as cadeias alimentares, tá tudo aí interligado, tá? É por isso, gente, que a ecologia, ela é tão cobrada, né? Porque é muita coisa, é muito vasto e reúne tudo. Tudo que a gente estuda a vida toda em biologia está resumido na ecologia. Tá? Então, minha gente, os ciclos biogeoquímicos, eles têm uma classificação, né? Então, eles podem ser gasosos ou sedimentares, tá? Um ciclo ele é gasoso, né, quando o principal reservatório do elemento é a atmosfera, tá? E aí, os elementos, eles entram e saem, né, da biosfera em sua forma gasosa, tá? Há uma transformação, há uma reciclagem, mas eles continuam sendo gases, tá? Já no ciclo sedimentar, o principal reservatório é a crosta terrestre, certo? Então, a gente tem aí a presença dos minerais, né, que vão aí ser absorvidos pelas plantas, e aí tem todo o processo que a gente já vai ver,
tá? Qual a importância, né, de eu saber sobre os ciclos biogeoquímicos e qual a importância deles para a natureza, para a vida num todo, tá? A principal importância desses ciclos, minha gente, é justamente, tá, a ciclagem dos elementos, ou seja, a transformação dos elementos, certo? Por quê? Porque eles vão garantir que esses elementos já utilizados, né, eles possam, de novo, estar disponíveis no ambiente para continuar e fazer a manutenção da vida, certo? Esse é um fator muitíssimo importante, minha gente, para justamente, né, manter a vida em equilíbrio. Tá? A gente sabe, não vou já entregar aqui o ciclo que eu vou falar, eu já ia falar, não vou falar agora não. Então, a circulação desses elementos, ela é fundamental para garantir o funcionamento de um ecossistema, certo? Então, por exemplo, botei um exemplo aqui, ó, se a quantidade de oxigênio disponível em um ambiente aquático diminuir, todos os seres vivos daquele ecossistema serão afetados, né? Então, avaliar um ciclo biogeoquímico também é importante para prever aí impactos ambientais. E a gente sabe que muitas pessoas, né, muitas regiões, muitos países, muitos lugares fazem aí as coisas na natureza sem avaliar os ciclos biogeoquímicos, e aí a gente sabe o que é que acontece, né? Então, gente, também, né, existem fatores que vão influenciar, certo? A velocidade de um ciclo biogeoquímico. Tem uns que são mais lentos, tem outros que são mais, né, mais rápidos, tá? Então, um desses fatores é justamente a natureza do elemento químico que participa daquele ciclo, certo? Por exemplo, pode-se determinar a ciclagem, se a ciclagem ocorrerá de maneira lenta ou rápida. Normalmente, um ciclo gasoso, ele é bem mais rápido do que um ciclo sedimentar. Porque o ciclo sedimentar vai precisar ali, né, que as bactérias que tem no solo, e aí a absorção, então demora mais. No ar, né, o ciclo gasoso, ele tem um processo mais rápido, tá? Outra coisa que é importante também, outro fator, é a taxa de crescimento dos seres vivos, né, e a sua decomposição, porque a decomposição dos seres vivos faz aí parte dos ciclos biogeoquímicos, certo? Então, minha gente, a gente sabe que o ser humano, ele também exerce aí um importante papel, né? Um papel, na verdade, não muito legal, né? Mas nós também influenciamos bastante. Na verdade, o homem, o ser humano, é o que mais influencia em todos os ciclos, né? E o pior é que influencia de maneira negativa, né? Nós somos o único animal que polui o ambiente onde vive, né? Então, tirando, assim, as fezes, né, os outros animais não sujam mais com nada. E sem falar que as fezes, né, elas participam aí da ciclagem da matéria e é até positivo, né, para o ambiente. Então, assim, é algo de se refletir, é algo de se pensar e é algo de se mudar. E a hora de mudar é essa. A geração que vai mudar essa história são vocês. Então, gente, a gente tem aqui o ciclo da água, mas não é dele que eu vou falar para vocês, tá? A gente sabe, né? Processo de ciclo da água, evaporação, condensação, até lá, ó, em química, né? Também, certo? Aí temos aqui o ciclo do oxigênio, no qual nós participamos, né? Os seres vivos participam. Temos o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio. Acho lindo o ciclo do nitrogênio, tá? Outro dia eu vou voltar aqui para falar só do ciclo do nitrogênio para vocês, que ele é bem grandão. Então, não vai ser ele que eu vou falar hoje. É o ciclo do carbono. Ó, gente, o carbono, vocês estão estudando química orgânica, né? A química do carbono. Então, ó, o carbono, ele é um elemento químico, né, encontrado em várias partes do planeta. Ele faz parte aí, né, das moléculas orgânicas, quase toda molécula orgânica, todas as moléculas orgânicas são formadas por carbono, né? Forma a estrutura aí das moléculas orgânicas. Então, o carbono, ele é um elemento muitíssimo importante. E o seu ciclo é importantíssimo para a manutenção da vida no planeta Terra, certo? Quando a gente fala do ciclo do carbono, vocês vão ver aí que eu vou falar do gás carbônico, né? A questão de poluição. Mas o carbono, o gás carbônico, ele não é um vilão, como a gente prega. Se não fosse o gás carbônico, a gente ia viver na era do gelo, né? A gente não ia ter esse calorzinho que a gente tem aqui no planeta Terra, esse calorzinho aqui no Nordeste, calorzinho, certeza?
É. Então, gente, o ciclo do carbono, ele envolve um ciclo geológico, um ciclo biológico, porque a gente tem a participação do material geológico, né, que são abióticos, os minerais, e tem a participação dos seres vivos, certo? Na eliminação, né, e na absorção do carbono, certo? Também, minha gente, a gente tem a questão da fotossíntese, né, que tem aí a participação também do carbono, né, na transpiração e na respiração das plantas, certo? Então, o carbono, ele faz esse movimento aí, né, como vocês estão vendo, por todos os seres vivos, e também através dos ciclos geológicos, certo? Então, como eu já falei para vocês, ó, o processo de fotossíntese, o processo de respiração e a decomposição, né, dos seres vivos são essenciais para o ciclo do carbono, tá? A ação do ser humano, né, ela vem aí provocando o aumento do gás carbônico. Veja que interessante, quando a gente expira, a gente libera gás carbônico. Então, não tem como dizer assim, vamos parar com a produção de gás carbônico, só se matar todos os seres vivos. Aí eles vão também eliminar na decomposição. Então, não tem como parar a produção, né? Mas a gente pode diminuir através de algumas ações, certo? Então, assim, a cada ano, esse aumento desse gás carbônico, né, está fazendo aí alguns processos, como, por exemplo, o aquecimento global, né, tem um efeito estufa, e o aquecimento global, certo, que afeta tantas coisas na natureza, né? E aí, minha gente, o carbono, o gás carbônico, ele funciona justamente, né, como essa estufa, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples a vocês. Imagine que você está aí dentro do carro, no calor de meio-dia, com os vidros fechados, sem o ar-condicionado ligado, tá? Então, o que é que vai acontecer? O carro vai aquecer, né? Os raios solares, eles vão entrar, tá? Vão sair, porque, né, o carro tem janelas de vidro, mesmo se tiver película, esse raio vai sair, mas o calor vai ficar lá concentrado. Então, é isso que está acontecendo. A gente está gerando muito mais carbono, e aí o calor está ficando muito mais concentrado. Por isso, o aquecimento global, né, que é tão importante de ser falado, que também precisava aí, eu falo muito, né, vocês já notaram, precisava aí de um dia todinho, só para falar do aquecimento global, certo? Mas aí, minha gente, em resumo, né, vários desastres naturais, certo? E várias mudanças no clima do planeta, né? Entre elas, o aumento do nível do mar, aí o derretimento das geleiras, né? As secas extremas, a perca de biodiversidade, animais entrando em extinção, tudo isso decorrente do aquecimento global, certo? É um tema, é um assunto que é muito válido de vocês darem aí, né, sempre uma revisada também. A questão, minha gente, da economia de energia, né? Quando eu falo de aquecimento global, eu tenho esse processo aí de economia de energia, eu tenho o processo da pegada do carbono, né? Pessoas que produzem, tem países aí que já tem essa questão, né? Tem países que o quanto que você produz de carbono, você vai ter desconto aí no seu cartão de crédito. Né? Existem países, minha gente, tem os acordos, né, que são feitos para a diminuição da produção de carbono, né? Então, assim, são processos, certo? Que vale a pena, né, vocês fixarem mais, tá? Lembrem-se também que o carbono, né, a gente tem o monóxido de carbono e tem o dióxido de carbono, tá? Os dois são liberados aí, né, na queima dos combustíveis fósseis. Aí vem aí, ó, o processo do combustível fóssil. A gente sabe que daqui a um tempo, né, o combustível fóssil vai cessar, vai parar de ser produzido. Esses dias eu vi que algumas fábricas de automóveis aqui no Brasil já pararam a produção, né, dos motores de carro movidos a combustível, tá? E aí vão começar agora, né, a investir e a focar nos carros elétricos, tá? Então, aí vem essa questão, né, da economia de energia, porque quando se gasta mais energia, aí as usinas
termoelétricas também vão produzir mais gás carbônico, né? Tem a questão da agricultura, minha gente, da agropecuária, né? Aí a criação de gado, o que a vaquinha tem a ver com o aquecimento global? Tudo, né? Não é somente pelo fato da vaca expelir gás carbônico, né, nos seus gases digestórios, não, tá? Tem envolvido aí o transporte, né, a criação mesmo do gado. Aqui no Brasil, é o setor que mais produz gás carbônico, é o setor agropecuário, certo? Então, gente, são vários temas, como vocês viram, que envolvem aí os ciclos biogeoquímicos, tá? E eu espero que eu tenha contribuído, né, um pouquinho aí com os estudos de vocês, tá? Quem sabe a gente não volta aqui, né, e se encontra de novo com outros ciclos, e é isso. Sim, tem umas questõezinhas aí para vocês treinarem também, tá bom? Não deixem de responder e não deixem aí de curtir aí nossos vídeos, tá bom? Cadê? Achei.